Boa noite a todos, a graça e paz do Senhor Jesus, amém? É um privilégio para mim estar aqui nessa noite com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor, que Deus possa me usar nessa noite, que seja algo proveitoso da parte do Senhor para todos nós, amém? Eu vou convidar os irmãos a abrir o texto, que está lá em João 6, Nós estamos nos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Nós estamos buscando primeiro Deus, e o objetivo dessa campanha é que nós venhamos ganhar mais vidas para o Senhor e mostrar que nós podemos ter uma vida plena na presença de Deus, uma vida plena espiritualmente, física e mentalmente. É isso que o Senhor quer para nós, o melhor. Amém, amados? Amém. Antes da gente ler a palavra, vamos orar. Mais uma vez, Senhor Deus Todo-Poderoso, oramos a Ti nesse lugar, Senhor Deus, chamado Casa de Oração. Te pedimos, Senhor Deus, por cada vida aqui presente, Senhor Deus, que possamos receber de Ti nessa noite, que venhamos estar com o coração pronto, Senhor Deus, para que Tua palavra venha entrar e fazer morada. Que o Espírito Santo venha, Senhor Deus, pousar em cada um de nós que está aqui nesse lugar. Possamos sair daqui, Senhor Deus, impactados, Senhor Deus, com a Tua palavra, porque é por isso que estamos aqui nessa noite, para ouvir a Tua palavra, para nos encher, Senhor Deus, para sairmos daqui revigorados com o poder da Tua palavra, que é santa, que é eficaz, Senhor Deus, que penetra no fundo da nossa alma, Pai. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Fica conosco, Senhor Deus, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Amados, o tema de hoje fala de nós termos uma vida social, uma saúde, uma vida social com saúde. O objetivo disso é que nós venhamos não só uma saúde material, mas uma saúde espiritual. Eu não sei quantos aqui já nasceram cristãos, eu não sei quantos aqui já nasceram num lar adventista. Eu sei que eu não nasci cristão, eu nasci e me batizei pela Igreja Católica, e depois me tornei evangélico, e depois vim a ser adventista. O que eu quero chegar para falar para você é o seguinte: nós é que vamos impactar as pessoas, para que as pessoas queiram estar aqui hoje, como eu, como você.
As pessoas aí no mundo estão querendo trazer a sua família para o melhor. As pessoas estão querendo mudar de vida, as pessoas estão querendo ter uma vida plena, não só a saúde espiritual, mental e física. As pessoas querem usufruir o melhor dessa terra. E quando, amados, quando eu andava por aí, que eu não, como vou dizer assim, eu não conhecia direito a palavra, eu ouvia falar, eu sabia de ouvir falar, como muitos aí fora estão hoje só de ouvir falar, ouviram falar de Jesus, ouviram falar que Jesus transforma, que Jesus muda a vida. E um dia aconteceu comigo isso, talvez tenha acontecido com muitos aqui. A gente ouviu falar de Jesus, a gente ouviu falar do que Jesus fazia nas famílias, nos filhos, nos pais, nas mães. E comigo foi assim, eu queria algo diferente para a minha vida, eu queria que a vida fosse melhor, porque era só sofrimento, dor. A gente via as coisas no mundo aí, as pessoas sofrendo, desejando o mal, desejando coisas ruins para os outros. Então eu queria uma mudança, mas não só uma mudança física, uma mudança natural. Eu queria algo espiritual e algo que só quem pode fazer isso na minha vida, na tua vida, é o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo que pode mudar a nossa vida. E o que acontece? Um dia alguém me chamou. Um dia alguém enviado por Deus me chamou. Talvez você que está aqui nessa noite, Deus usou alguém para chamar. Olha, vamos, eu tenho um convite para você, conhecer o Deus que pode fazer tudo na tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar a tua trajetória, pode mudar o teu futuro, porque sem Deus, amados, nós não temos futuro. Sem Deus é só trevas, sem Deus é só choro, sem Deus é só ranger de dentes. Então um dia, eu caminhando, eu recebi um convite. E eu fui conhecer desse Deus maravilhoso, desse Deus que pode mudar a história do homem, que só Ele pode mudar. E quando eu conheci esse Deus, aquele primeiro amor, Deus falando comigo, o que a gente faz quando a gente recebe algo especial, algo tremendo? A gente quer compartilhar. E eu saí para compartilhar com todos aqueles que eu conhecia, principalmente com os mais allegados, a minha família, irmãos, parentes. É esse o desejo do nosso coração, quando a gente recebe algo especial, a gente quer compartilhar. E eu saí para compartilhar. E eu creio que cada um que está aqui nessa noite quer compartilhar Jesus com as pessoas aí fora. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso principalmente com as nossas atitudes, principalmente com o nosso estilo de vida. Certa vez, um pastor pregando falou uma frase que eu não esqueço. Olha, pregue o evangelho. Se precisar, use palavras, porque as nossas atitudes, o nosso comportamento vai falar mais do que as nossas palavras. As pessoas vão nos ver por aí e as pessoas vão ver as nossas atitudes, as nossas palavras. Quantas vezes a gente vê alguém, já aconteceu comigo, eu andando por aí você vê alguém que você viu na igreja, um pastor muito famoso, um pastor que já pregou, e você fica olhando, né, de longe para ver as atitudes. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser sal na terra, a gente está aqui para ser sal, para fazer a diferença. Por causa da igreja do Senhor, é que esse mundo não está pior, porque nós estamos fazendo a diferença, a igreja do Senhor está fazendo a diferença. Então, queridos, um dia o Senhor Jesus chamou cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós foi chamado para ser um soldado de Cristo. E eu quero dizer para você que quando você aceitou esse convite que Jesus fez para você, porque alguém te levou para conhecer Jesus, mas quem fez o convite para você foi Jesus. Um dia Jesus tocou no teu coração e disse: filho, filha, eu te quero comigo. Quando você aceitou esse convite, você se tornou um soldado de Cristo. Você agora é um soldado do Evangelho, um soldado pronto para a guerra. A guerra não é, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades do mundo tenebroso. Muitas vezes a gente olha para o irmão que está aí fora, que não aceitou a Jesus ainda, que não conhece a palavra,
mas a gente tem que entender que ele está sendo escravo do inimigo, o inimigo está usando ele. Nós temos que orar para que ele venha ser liberto, que talvez um dia a gente já foi escravo, talvez um dia a gente já teve vício, já teve algo que incomodava a gente, e o Senhor Jesus foi moldando, foi mudando, foi fazendo o trabalho aos poucos e tirando essas coisas de nós. E continua tirando, porque nós, amados, precisamos cada dia ser tratados pelo Espírito Santo, ser tratado para que a gente não venha cair em tentação. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que orar e vigiar para que não caiamos em tentação. Nós temos que estar sempre orando e buscando a Deus. Por isso essa campanha de primeiro Deus, de manhã antes de sair, orar, à tarde, em todo momento que você puder, tiver uma oportunidade, primeiro Deus, ore, coloque diante de Deus, vai fazer algo, primeiro Deus, consulte a Deus, ore a Deus para ver se vai dar tudo certo, para que Deus venha te orientar. Então nós fomos chamados, amados. E uma coisa que eu aprendi é que nós não podemos mais voltar atrás. Depois que você aceitou Jesus, que você teve esse compromisso com Deus, olha, eu te aceito, Senhor, como meu Salvador, que você entregou a vida para Ele, não tem mais como voltar atrás. Porque a palavra de Deus diz que Deus não se alegra para aqueles que o aceitam e olham para trás, que têm saudade do mundo, que têm vontade de voltar ao que faziam antes. Deus não se alegra e nós não podemos mais fazer isso. Por quê? Porque o inimigo está esperando apenas uma brecha para atacar a nossa vida, a tua vida. O inimigo ficou furioso porque você aceitou Jesus, porque você entregou a tua vida para Ele, porque a tua família agora, você está lutando para trazer para Jesus. Se você já trouxe, glória a Deus, amém. Mas o inimigo fica furioso. Então, amados, Jesus nos chamou para ser sal. Sal nessa terra. Nós não podemos compactuar com as coisas do mundo. Nós temos que estar perseverantes e buscando ao Senhor. Em Filipenses 1:6, eu vou abrir aqui rapidinho, se você puder, você abre. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus começou a obra na tua vida e Ele vai ser fiel e vai completar ela até que Ele venha te buscar. Nós somos adventistas do sétimo dia, nós cremos no advento, nós cremos na volta de Jesus, e o Senhor Jesus está se aproximando, está perto, cada dia que passa, está mais perto a vinda do Senhor Jesus. Pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Então nós temos que continuar até o fim. É por causa do meu testemunho, do teu testemunho, é por causa da igreja do Senhor, que o mundo ainda tem chance. É por causa da igreja do Senhor que clama, que ora, que busca, que o mundo ainda não foi destruído, que o maligno ainda não derrotou todos. Por quê? Porque nós clamamos e oramos, porque nós buscamos. É por causa da igreja do Senhor que muitas pessoas ainda têm chance de se arrependerem, de buscar o Senhor Jesus face a face. Deus falou para Abraão, olha, se tiver 10 justos lá em Sodoma, por amor aos 10 justos, eu não destruirei Sodoma. Quem sabe, queridos, por causa de você que está aqui nessa noite, tem muitas vidas que ainda vão ter tempo de buscar o Senhor e de se arrepender, por causa da tua vida, por causa de você, porque nós não sabemos quem são os justos, mas Deus sabe o coração de cada um de nós. Deus sabe quem são os justos, e tem muita pessoa que acha, eu estou orando, será que eu faço a diferença? Faz a diferença. Cada oração que você faz, cada vez que você clama, cada vez que você coloca o joelho no chão, faz a diferença. Por falar em joelhos no chão, uma vez eu estava numa igreja, em Guaratiba, lá, foi a primeira igreja que eu frequentei, igreja evangélica, e apareceu lá uma mulher que tinha se convertido. Ela era uma ex-bruxa. E sabe como que ela se converteu? Ela contou lá, deu o testemunho dela, que estava lá no lugar onde ela trabalhava, no terreiro dela, e chegou uma pessoa e falou para ela que queria fazer o mal para um crente, para um cristão. E diz ela que tinha uma entidade do lado dela lá, e quando ela falou que
era para fazer mal para uma pessoa que era cristã, a entidade falou, olha, com essa pessoa eu não posso mexer, porque essa pessoa ora com os pés para trás. Ou seja, essa pessoa colocava o joelho no chão e orava. E quando você ora e coloca o joelho no chão, o inimigo não pode tocar em você. Não pode tocar na tua vida, não pode tocar na tua família, não pode tocar nos teus bens, porque o Senhor guarda, o Senhor protege. Amém, amados? Amém. Glória a Deus por isso. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar. E Jesus vai terminar a obra na minha vida, na tua vida. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, eu quero dizer para você que virão pessoas nesse lugar, na casa do Senhor, por causa do teu testemunho, por causa da tua vida. Virão pessoas falar com você. E nós temos que estar preparados, buscar do Senhor para que nós venhamos ter palavra de vida, palavra de salvação, que nós venhamos ter frutos para mostrar, porque as pessoas virão, as pessoas aí fora estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor, as pessoas aí fora, às vezes, eu já vi testemunhos de pessoas que diziam assim, olha, eu queria ter uma família igual a sua, eu queria ter uma família igual àquela família ali, por quê? Porque eles estão vendo que há uma mudança, quando a pessoa aceita Jesus, há uma mudança, o Senhor Jesus está presente, o Espírito Santo toca naquelas pessoas, eles veem o brilho do Senhor Jesus na tua vida, na tua família, e eles querem isso também. Às vezes a gente pensa assim, olha, aquela pessoa está feliz, porque está lá no mundão, está com um carrão, está isso, está aquilo, está se divertindo, mas quando vai dormir em casa, quando chega em casa, muitas vezes não consegue dormir, muitas vezes tem umas lutas tremendas, porque o inimigo está só destruindo, porque nós sabemos que vida plena, só com Jesus Cristo. Vida plena só com o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que se você quer ser grande, seja servo, sirva. O Senhor nos chamou para servir, para ser pescadores de vidas, vidas que estão aí fora necessitando que eu e você venhamos buscá-las, que eu e você venhamos pregá-las, falar do Senhor Jesus. Ah, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei... O Senhor vai colocar palavras na tua boca, o Senhor vai te dar coragem, eu não consigo pegar no microfone, o Senhor vai te ajudar a fazer isso, o Senhor é contigo, Ele vai falar através de você. Tudo isso, queridos, para a gente entrar no texto de João 6. João 6, o contexto é que Jesus estava fazendo muitos milagres, Jesus estava curando muitas pessoas, e a palavra de Deus diz que depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberias, e seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais. As pessoas aí fora estão vendo os sinais, na tua vida, na tua família, estão vendo o que Jesus fez, e naquele tempo, Jesus fazia sinais e as pessoas queriam mudar de vida, queriam cura, queriam ficar sãs, queriam ficar saudáveis, queriam ver, queriam andar, queriam muitas coisas. E foram até Jesus. Foram até Jesus. Então Jesus subiu no monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar de comer? Jesus perguntou para Filipe, onde vamos comprar pães para dar de comer? Mas Jesus perguntou isso só para testar. Diz aqui, ó, Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão ia ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães? Só para testar Filipe, porque Jesus sabia o que ele iria fazer. Jesus sabe, amados, o que vai fazer na tua vida, para que você venha ser luz, para que você venha ser sal na terra. Jesus sabe o que vai fazer, mas o que ele quer é que nós venhamos entregar-nos de coração, é que nós venhamos ir, que nós venhamos fazer.
Jesus quer que nós venhamos dar aquilo que nós temos. E como nós podemos dar aquilo que temos? Pedindo ao Senhor, porque de mim eu não tenho nada, eu preciso receber do Mestre, eu preciso receber do Senhor Jesus. As pessoas virão com fome da palavra de Deus, por isso eu tenho que estudar cada dia mais, eu tenho que me aprofundar na palavra, você tem que se aprofundar na palavra, porque ninguém pode dar o que não tem, nós temos que buscar de Deus, para que venhamos dar ao nosso irmão, à nossa irmã, aqueles que virão até nós. Continuando aqui, a maneira em que se pode alcançar a verdadeira felicidade, é buscar o bem alheio. Quanto mais destituído de egoísmo for o seu espírito, tanto mais feliz será, porque você está cumprindo o propósito de Deus para ele. O fôlego divino é soprado através dele, tornando-o pleno de alegria. Ou seja, o resultado de nós atendermos os pedidos de Deus, quando pessoas vêm até nós, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, toca para que nós venhamos ajudar, para que nós venhamos dar uma palavra. Quantas vezes alguém chega, você olha, você já passou por isso, alguém chega perto de você e Deus te incomoda, olha, fala com ele, dá uma palavra, e às vezes você fica assim, olha, será que eu vou, será que eu não vou? Quantas vezes alguém já te pediu algo natural, alguma ajuda, e você, será que eu dou, será que eu não dou? Quantas vezes Deus falou para você, olha assim, abençoa, abençoa, e às vezes você fica em dúvida. Eu quero dizer para você, olha, o resultado de nós atendermos os pedidos, quando Deus fala, quando Deus toca no nosso coração, é que nós mesmos somos beneficiados. Quando você encontra alguém pedindo uma ajuda, talvez você pense que o principal beneficiado vai ser aquele que está pedindo ajuda, mas não. O principal beneficiado somos nós, quando nós ajudamos. Quando nós ajudamos, nós estamos juntando um tesouro no céu, como diz lá, em Mateus 6, 19 e 21, se você puder, abra lá, Mateus 6, 19 e 21. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, está também o teu coração. A palavra de Deus diz que aonde está o nosso tesouro, e quando você ajuda, quando você compartilha com o próximo, quando você faz o bem, sem ver a quem, você está acumulando tesouros no céu. O versículo 24 desse mesmo capítulo de Mateus diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha só que coisa tremenda. Tem dois senhores aqui. Um é o nosso Deus e o outro é a riqueza. A riqueza aqui é como se fosse o inimigo das nossas almas. Nós não podemos nos apegar às riquezas. Nós temos que servir ao Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata. Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser ranzinzas. Nós temos que ajudar quando nós podemos. Continuando aqui, Continuando aqui o estudo. Como discípulos, queridos, nós teremos experiências com Deus. Veremos muitos milagres acontecer. Os discípulos, quando estavam com Jesus, eles viram tremendos milagres. Eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, alguém já viu algum milagre de Deus na tua vida? Na vida de alguém que você conhece? Você já viu milagres? É isso que acontece com os discípulos de Deus, é isso que acontece com quem segue a Jesus, vai ter uma vida só presenciando milagres, presenciando bênçãos, vindas do Deus Altíssimo. É isso que os discípulos viram, quando os discípulos começaram a andar com Jesus, e eles começaram a crer cada vez mais, por quê? Porque eles andavam com Jesus, eles viam milagres. Qual a importância de nós testemunharmos, compartilhar quando nós tivermos oportunidade, para que as pessoas possam ver
que o milagre pode acontecer na vida dela. Talvez aquela luta que você teve, aquela dificuldade que você teve na tua vida, que Deus te ajudou, que você venceu, é uma luta que um irmão com uma irmã está passando ou vai passar, e Deus permitiu talvez que você passasse por essa luta para você ter experiência, para que depois você fosse compartilhar com essas vidas que precisam receber de Deus. Deus está te dando ferramentas para que você possa usá-las quando você encontrar as pessoas que Ele vai mandar para você, porque Jesus vai mandar pessoas para você. Pessoas vão vir até você porque Jesus vai mandar. Os objetivos dos pedidos de Deus. Primeiro, revelar nossa impotência diante dos desafios. Em muitos casos, os servos de Deus podem desanimar quando olham para as suas próprias condições de atender o chamado de Deus. É como eu falei, às vezes a gente acha que não pode, que não é capaz, mas o Senhor é que vai nos capacitar. Sozinho nós não podemos. Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer, mas comigo você pode fazer todas as coisas. Glória a Deus. Com Jesus nós podemos. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele te fortalece, Ele te dá forças. Se apesar das nossas limitações, colocarmos que temos à disposição o Senhor, Ele operará em nós através de nós. Se nós colocarmos o que nós temos à disposição do Senhor, Ele operará em nós. O que nós temos que colocar? Os nossos dons, os dons que Deus te deu, o teu tempo, o momento da tua oração, você colocar os irmãos, colocar pessoas que Deus colocar no teu coração, diante do Senhor. Nós estamos aqui com o propósito, né, de orar por 5 pessoas, para que elas possam estar presentes aqui até sábado. Eu creio que cada um de nós está orando, talvez você não está orando só nesses 10 dias de oração e jejum, talvez você já esteja orando por 10 anos, por muito tempo. Mas o que Deus está falando para você? Continue orando, continue usando a ferramenta que você tem, a ferramenta que Deus te deu, a ferramenta mais poderosa que nós podemos ter, que é a oração. A oração, como diz a palavra de Deus, ela estremece o monte. A oração do crente, a oração do justo tem muito poder. Como nós sabemos quem é o justo? Talvez você seja justo, você não sabe. Mas por isso que você tem que orar, eu tenho que orar, buscar cada vez ser mais justo, mais santo perante o Senhor Deus. Cada dia, Deus vai trabalhar na nossa vida para que nós venhamos melhorar. Deus vai nos curar das enfermidades. Nós somos pecadores, mas o pecado não reina na nossa vida. Quem reina na nossa vida, quem reina na tua vida é Cristo, amém? O inimigo pode até querer te desanimar, querer te desanimar. Olha, você tropeçou hoje, você errou hoje. Foi um acaso. Quem manda na minha vida, quem reina na minha vida é Jesus. Tome isso para você, para que você não desista. Como eu disse, quando Jesus te chamou para ser um soldado, é um soldado, não tem volta. Não tem volta, não desanime. Se acontecer algo, continue firme, continue crendo, porque o Senhor é contigo. Ele vai te ajudar a suportar qualquer luta. Jesus, quando chegou uma certa hora, os discípulos já andando muito com Jesus, chegou uma certa hora que Jesus teve que dizer para ele, para Pedro, olha Pedro, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro já estava andando com Jesus há muito tempo, mas ainda estava faltando, ainda não estava perfeito, ainda estava precisando de muito e muito e muito, como eu e você, a gente está andando com Jesus, mas ainda estamos precisando cada dia mais do Senhor Jesus. Revelar e aperfeiçoar o caráter, mas isso dizia para experimentar, o versículo 6, Jesus disse, Felipe, dai de comer. Os convites de Deus para participarmos da sua obra, de ajudar ao outro, podem estar sendo uma prova para o desenvolvimento do nosso caráter. Rejeitar um chamado de Deus sempre coloca em risco a salvação. Olha que coisa tremenda aqui no nosso estudo. Rejeitar um chamado de Deus
pode colocar em risco a salvação. Eu vou pedir para que você, só para lembrar, não vou nem pedir para você abrir, só para você lembrar do jovem rico. O jovem rico foi chamado por Jesus. Jesus disse, olha, dá tudo aos pobres e segue-me. Mas o jovem rico não quis seguir Jesus. Olha, a salvação dele ficou em risco. E uma coisa que chama atenção, lendo, era um jovem. Jesus estava andando lá com seus 31, 32, por aí, 33, até 33 anos, Jesus andou fazendo a sua obra de 30 a 33. E esse homem aqui era um jovem rico. Então ele devia ser até mais novo que Jesus. Só que Jesus chamou ele para que ele desse todos os seus bens aos pobres, porque Jesus viu que ele estava apegado às riquezas. As riquezas eram o Deus dele. Como nós lemos antes, não se pode servir a Deus e as riquezas. Mas uma coisa que chamou a atenção, lendo, é que no ano 70, olha, uns 30 e poucos anos depois, que Jesus fez esse chamado para esse homem, Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. E esse homem que, quando ele olhou para Jesus, ele chamou Jesus, bom mestre, né? E Jesus disse para ele, olha, só é bom é Deus, só Deus que é bom. Nós podemos fazer o bem, mas nós só fazemos o bem porque Deus está em nós, porque Jesus está em nós, porque o Espírito Santo opera em nós, porque de nós mesmos nós não faríamos. Nós precisamos receber de Deus, precisamos estar sempre recebendo do Pai. Mas continuando aqui, ó, em 70, foi destruído o templo. Em 70, Jerusalém foi sitiada. Imagina esse jovem rico, que ele tinha muitas posses, uma fortuna. O que aconteceu com ele? Perdeu tudo, porque ele era judeu. Os romanos destruíram tudo. Se ele estivesse vivo lá, não sei se estava, mas se estivesse, perdeu tudo. O que nós não podemos perder é a nossa salvação. Nós temos que segurá-la com firme força, e crendo que o Senhor Jesus vai cumprir a obra para a qual Ele nos chamou, até que Ele venha nos buscar. Outro texto que eu vou pedir para que vocês abram, Mateus 25. Mateus 25, versículo 31. Olha que tremendo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. É Mateus 25, 31. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestisse, enfermo e me visitasse, preso e foste me ver. Então, perguntando o justo, Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo-lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha que tremendo para esse estudo que nós temos de saúde social. Olha o que Deus está falando, que quando você faz para alguém, algum pequenino, alguém que está precisando, alguém que Deus envia até você, como eu disse, quando Deus envia alguém que toca no teu coração é para você ajudar. O Senhor Jesus está dizendo que você estava fazendo para Ele, que você estava fazendo para Ele tesouros no céu, você estava juntando tesouros no céu. E uma coisa que chama mais atenção aqui também, é que os justos, como eu disse, a gente não sabe quem são. Jesus diz assim para eles, os justos dizem assim para Jesus, quando fizemos isso? Olha, que tremendo, eles fizeram sem intenção, eles fizeram simplesmente porque o Senhor Jesus estava dentro deles, eles nem lembram de que ajudaram um, que ajudaram outro, que alimentaram um, que visitaram outro, porque eles fizeram sem interesse material, eles fizeram sem querer nada em troca, e o Senhor Jesus estava vendo e os recompensou.
quando nós fizermos, queridos, que nós não venhamos fazer nada pensando em receber, que venhamos fazer só pelo amor, como Jesus está dizendo aqui, ó. Mas Jesus também vai dizer para aqueles que não fizeram, Jesus tem palavras para eles também, como eu disse aqui, olha, quando a gente não ajuda, quando a gente não ouve o chamado de Deus, nós colocamos em risco a salvação. Temos que ouvir a voz de Deus. Deus está falando comigo, Deus está falando contigo, Deus fala contigo todo dia. Quando você dorme, que você ora, que você entrega a tua vida para o Senhor Jesus, Senhor, entrego a minha vida, guarda meu sono, guarda a minha casa, guarda a minha família, o Senhor muitas vezes fala com você. Continuando, a indiferença corrói a espiritualidade, não atender produz perda eterna, caráter egoísta, perigo para a salvação. O egoísmo destrói relacionamentos. Felicidade é você buscar o bem dos outros. Eu vou pedir para você abrir em Lucas 16, 21. Vamos ler um texto aqui também. Essa passagem fala do rico e de Lázaro. Diz assim, ó, o versículo 20 e 21. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daqueles, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Eu quero chamar a atenção para você sobre o egoísmo, a falta de compaixão. A Bíblia diz que o mendigo, Lázaro, queria comer as migalhas, mas o homem rico, o homem que tinha posses, que podia ajudar, não fazia nada. A Bíblia não conta que ele fazia nada. É uma parábola que Jesus contava. Então, quando a gente é egoísta, quando a gente pensa só em nós, quando a gente vê a dor do próximo e não faz nada, também a gente coloca em risco a salvação. Porque o Senhor Jesus, quando Ele coloca essas pessoas na tua frente, é que para você venha ter tesouros no céu, para que você venha ajudar naquilo que você pode, para que você venha fazer a diferença. Quantas pessoas já conheci, que deram testemunhos, que passaram por dificuldades e foram ajudadas, e através dessa ajuda, conheceram a Jesus, conheceram e mudaram de vida. Nós também temos a Igreja Adventista tem a ASA que ajuda as pessoas, a gente às vezes dá uma pequena ajuda e direciona eles para a ASA vai estar lá ajudando. Mas o que nós não podemos é ficar de braços atados, o que nós não podemos é não nos incomodar com a dor do próximo, nós temos que ajudar, nós temos que ser diferentes aí fora, nós somos o sal da terra. Continuando, objetivos do pedido de Deus: revelar sua onipotência, porque Ele bem sabia o que estava para fazer. Nosso Deus tudo sabe e tudo pode fazer em sua grandeza, nunca é pego de surpresa pelas aparentes impossibilidades da obra que nos chama para fazer. Em lugar disso, serve-nos dos desafios, aparentes impossibilidades, os inerentes aos chamados e convites que nos faz, para levar-nos a perceber seu infinito poder e, por consequência, a termos uma experiência de maior intimidade e confiança para com Ele. Então, nós precisamos obedecer o chamado e não colocar nada impossível para Deus. Jesus, quando perguntou para Filipe, e aí, o que a gente vai fazer? O povo está com fome. E no meio daquela multidão levantou um garotinho lá, né, eu creio que devia ser uma criança que estava levando um mantimento para casa, com 5 pães e 2 peixes.
Talvez o garoto pudesse dizer assim, olha, isso aí não dá para comer. Talvez dê para 5 pessoas. Talvez o que você pode fazer, você acha que não vai fazer a diferença. Mas o que Deus quer é que você não pense pequeno, não pense que o que você vai fazer é pouco. Pense que Deus vai multiplicar. Pense que o pouco que você fizer, Deus vai fazer grande, Deus vai transformar. E o que aconteceu com aqueles 5 pães e 2 peixes? Os discípulos começaram a receber de Jesus. Jesus mandou se sentarem lá em grupos, pegou os cestos, e toda vez que o discípulo pegava de Jesus o cesto ia se multiplicando, o cesto ia se multiplicando, o cesto ia se multiplicando, e alimentou. Só homens tinha 5.000, só de homens tinha 5.000, fora crianças e mulheres, e ainda sobrou. Disse Jesus, fazei o povo se assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, só de homens eram 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, orou, e o milagre aconteceu. Quando nós quisermos um milagre, quando você quiser um milagre, você tem que colocar o teu joelho no chão e orar e não desistir, pedir a Deus. E a palavra de Deus diz que sobrou 12 cestos cheios. Esse pão aqui, queridos, representa um pão espiritual, representa também um pão espiritual, representa também o maná. Quando Deus alimentou o povo 40 anos no deserto, o povo não tinha como sobreviver. Talvez se a gente olhasse hoje com toda essa modernidade, para sobreviver no deserto, não é fácil, tem que ter uma tecnologia muito grande. Imagina naquele tempo, 40 anos no deserto. Deus mandava o maná, todo dia aparecia, o pão caía do céu, no sábado vinha dobrado, no sábado era dia de descanso, vinha dobrado. 12 cestos sobraram. O que chama a atenção é que não sobrou peixe, só sobrou pão. O pão Deus dá para mim, dá para você com abundância. O pão Deus para mim, dá para mim, dá para você sobrando, porque o pão é algo que representa Jesus, é algo que representa a palavra de Deus, que é viva, que é o pão da vida, é algo que você tem sobrando. E por que Deus dá sobrando para mim, Deus dá sobrando para você? Porque nós temos que compartilhar. O pão, a palavra do Senhor, é para compartilhar. Aquilo que Deus coloca para você é para compartilhar. Muitas vezes a gente diz assim, louvando, o que é meu é teu, Senhor, o que é meu é teu, Senhor, mas a gente fica se apegando a muitas coisas. E Deus está te chamando para fazer um impacto socialmente, para que você tenha uma saúde social, o impacto do cristão na sociedade, o teu impacto na vida das pessoas, para que mais e mais pessoas venham conhecer o Jesus maravilhoso que mudou a minha e a tua sorte. E eu quero, deixa eu continuar aqui, antes de terminar. Quem não estiver disposto a correr o risco ao lado do Senhor, não terá privilégio de presenciar os milagres em sua vida. Então, somente com Jesus, correndo os riscos que vão vir pela nossa vida, risco porque muitas vezes vão perseguir, muitas vezes vão falar mal, muitas vezes a pessoa quer guardar o sábado, vai ser criticado. Então, nós temos que estar dispostos a correr esses riscos, porque assim nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. Como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero falar uma coisa para você também. Creia que tudo vai dar certo. Creia que as coisas vão melhorar na nossa vida cada dia mais, ainda que com lutas, ainda com dificuldades, mas Jesus está conosco. E Jesus mesmo orou pela minha vida, pela tua vida. Eu vou convidar você para abrir lá em João 17. João 17. Talvez você ache assim, olha, quem sou eu? Jesus não sabe quem eu sou. Quem é o Francisco? Quem é o João? João
versículo 18. Diz assim, olha: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Todos nós que estamos aqui hoje, Jesus orou por você. Fala para o teu irmão aí, ó. Jesus orou por você. Jesus orou pela tua vida. Jesus orou pela tua família. Glória a Deus. Jesus orou por mim. Por isso, nós confiamos mais e mais no Senhor Jesus. Por isso, nós temos que seguir a ordem do mestre. E qual a ordem do mestre? Eu vou convidar para a gente estar terminando Mateus 28. Mateus 28. Versículo 18. A ordem do mestre para mim, para você, para todos nós que aceitamos a Jesus. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco até os dias, todos os dias, até a consumação do século. Amém? O Senhor Jesus disse para que nós venhamos ir. Dai-lhe vocês mesmos. Cada um de nós temos que dar o pão, que é a palavra de Deus. Quando pudermos ajudar, materialmente também venhamos ajudar. Quando pudermos ajudar na obra, que nós venhamos ajudar também. Sejamos fiel a Deus e não às riquezas desse mundo. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ou vai agradar um e desagradar o outro. Glória a Deus. Amém? Irmão Francisco, pode orar? Então eu vou convidar os irmãos para ficar de pé.